O ciclo da concorrência chegou para a modalidade à distância. O que antes era um privilégio de poucas instituições com grande capilaridade, agora é uma realidade para as instituições dos mais diferentes tamanhos, tornando-se assim a eficiência uma exigência para todos. A abrangência de uma instituição credenciada na modalidade à distância hoje não depende mais principalmente dos seus polos de apoio presencial ou dos seus polos de EAD. Para atividades práticas, atividades de vivência profissional, o advento do ambiente profissional com a Portaria Normativa 11 criou diversas oportunidades onde o aprendizado passa a ser muito mais significativo. O polo, hoje, é um ponto de atendimento, um espaço onde o aluno poderá ter o seu engajamento, o seu envolvimento com a instituição, onde ele terá infraestrutura tecnológica de acesso, caso ele tenha alguma carência, onde atividades de extensão poderão ser realizadas. Portanto, hoje só vale a pena pensarmos em abrangência com instalação de polos se estivermos tratando de pontos de apoio, locais de relacionamento. Do contrário, os ambientes profissionais são uma alternativa muito mais eficiente e onde o aprendizado do aluno se torna muito mais significativo. Portanto, hoje a expansão de uma instituição não depende de polos e de bandeirinhas fincadas em todo o território nacional. Depende muito mais da inteligência e das estratégias de envolvimento e de engajamento que a instituição terá com o aluno. Afinal de contas, com o desenvolvimento tecnológico, o bem atender o aluno apenas para a mediação de aprendizagem pode muito bem se utilizar das tecnologias, dos recursos de comunicação e interação. Polo só faz sentido quando for um local de envolvimento. Para atividades de aprendizagem, atividades práticas, trabalharemos sempre com os ambientes profissionais. A eficiência de matrizes curriculares agora é muito mais do que ter disciplinas comunizadas, é muito mais do que ter disciplinas oferecidas dentro da instituição como um todo e por áreas de conhecimento. A eficiência das matrizes é muito mais se pensar cada aula, cada unidade que compõe a disciplina e de que maneira esta trará maior eficiência para o processo de aprendizagem do aluno. Com um trabalho bem construído, é possível se ter estratégias aonde uma determinada aula sirva para diferentes disciplinas em diferentes cursos. Esta aula deverá ser pensada com muita inteligência, a partir de praticidade, a partir de atividades onde o aluno desenvolva, postando áudios, postando vídeos, criando peças de aprendizagem. Nós devemos romper com a ideia apenas de integração de matrizes, aonde eu vou relacionar disciplinas iguais em diferentes cursos, forçando a barra para o aluno, forçando a barra para o professor e por tutor. Nós devemos decompor as nossas disciplinas, decompor as nossas matrizes curriculares e criar uma teia bastante inteligente, aonde cada unidade desse percurso de aprendizagem faça sentido para aquilo que nós queremos proporcionar em termos de competências e habilidades para os nossos alunos. Desta forma, tutoria, autoria, a docência, a coordenação dos trabalhos se torna muito mais eficaz, se torna muito mais eficiente. Portanto, a otimização de matrizes hoje não é apenas compartilhar disciplinas, é ao contrário, reestruturar e decompor todas as aulas e todas as unidades que fizerem parte da sua aprendizagem. O ambiente virtual é muito mais do que um simples espaço de fóruns e chats.
Agora, o que faz sentido é ele se transformar num espaço de interatividade. Ele deve ser vivo. Através dele, coordenação, professores, alunos, tutores, eles devem se encontrar dentro do ambiente virtual da sua instituição. Desta forma, é através dele onde o aluno poderá mostrar todas as suas experiências de aprendizagem. O aluno deve sim colocar áudios explicando aquilo que ele está entendendo e apresentando as suas dificuldades, postar vídeos mostrando o domínio de um determinado conhecimento, de uma determinada disciplina, colocando comentários daquilo que ele está observando a partir de fotos, a partir de imagens, a partir de infográficos. A instituição pode orientar o aluno quais são os significados daquele conteúdo que está sendo desenvolvido, que está sendo trabalhado, sempre com muito movimento, sempre com sons, sempre transformando a experiência da aprendizagem em algo vivo, em algo dinâmico. Finalmente, nós temos que abandonar os slides, abandonar o PowerPoint, criar gráficos de movimento, trazer sons, imagens, dinamismo. Alguns podem achar uma certa pirotecnia, mas na verdade essa é a linguagem que os nossos jovens já estão acostumados. Pelas redes sociais, pelo Face, pelo Insta, pelo TikTok, por tudo isso que ele vivencia, essas ferramentas devem ser compreendidas e trazidas para o processo de experimentação da aprendizagem. O jovem agora não fica sentado lendo um texto, ele quer fazer algo, ele quer experimentar algo, quer trocar com os seus amigos essa experimentação, esta sua experiência. Portanto, o desenvolvimento de um ambiente virtual agora vai muito além de fóruns e chats e passa a se tornar num ambiente rico, vivo, movimentado e intenso de significação da aprendizagem para os nossos alunos. O material didático é o capital mais valioso que a sua instituição pode ter. Hoje, com as ferramentas de gravação, de mediação da aprendizagem, de interatividade, com a experiência e a evolução do design instrucional, cada instituição pode, e eu recomendo que deve, desenvolver o seu capital intelectual, o seu recurso primordial, que é o seu material didático. Você não precisa mais comprar os direitos do professor, comprar a imagem do professor. Ao contrário, transforme o professor em alguém que é ativo no desenvolvimento contínuo do seu material didático. Crie formas diferenciadas de contratação do serviço dele, aonde sim, ele vai produzir o material com o suporte da sua instituição, capacitado e orientado, mas ele vai participar o tempo todo, continuamente do acompanhamento, da mediação da aprendizagem, não é? E desta forma sempre atualizando os conteúdos, percebendo onde os alunos têm dificuldade e já atuando ali na melhoria daquele conteúdo, daquele material que ele desenvolveu com você. A remuneração dele, de novo, se eu não preciso comprar os direitos dele, eu posso muito mais remunerá-lo pela atividade contínua. Essa é a ideia. Portanto, cada vez que aquela unidade for ofertada aos alunos, ele terá sim a sua percepção. Cada vez que aquela unidade estiver em trânsito na instituição, ele tem a percepção dele. E ao mesmo tempo ele estará ali, participando com a instituição do desenvolvimento, da melhoria contínua. Desculpe alguns enganos, mas assim, o principal é fixar essa ideia. Eu não mais compro um pacote e entrego. Nós não somos intermediadores de aula. Ao contrário, nós devemos desenvolver conteúdos e cuidar continuamente
da maneira como ele é ofertado aos alunos, experimentados por ele, devolvidos para a instituição e os professores de maneira viva e ativa, trabalhando na construção, manutenção, desenvolvimento, geração, inovação do seu material didático. Sejamos eficientes, sejamos muito mais inteligentes e faça conta. O fluxo de caixa dessa maneira é muito mais interessante para a instituição e para o seu professor. Vamos pensar diferente a maneira como nós vamos ofertar o material didático das nossas instituições. É o seu capital mais caro, é o seu capital mais importante. Diversificação de produtos, diversificação de ofertas e de modalidades que você vai trabalhar dentro da sua instituição. Presencial, EAD, híbrido, um pouco de cada um. Essa oferta, essa riqueza de diversidade, a instituição deve pensar muito a seu modo e principalmente considerando o seu público. Quais são as dificuldades que os seus alunos têm? Ao pensar a presencialidade, você está considerando o diagnóstico de aprendizagem dentro da sua instituição, dentro das regiões onde você trabalha? Será que você precisa de maior presencialidade para que o aluno aprenda mais? Ou, na verdade, a presencialidade deve ser adotada sim nos momentos onde ele estiver laborando algo? Eu sempre digo, só leve o aluno para a instituição, só leve o aluno para o polo ou até para o ambiente profissional se ele for fazer algo. Presencialidade para aula pode não ser necessário, desde que a instituição trabalhe sim com inteligência, com eficiência, com inovação dentro das suas ferramentas tecnológicas. Óbvio, não é? A partir desse pano de fundo, o curso que você vai ofertar, a modalidade que você vai ofertar, ou até mesmo o ato autorizativo que você vai obter, você consegue criar uma rede muito mais inteligente e muito mais eficiente. Lembremos, com o advento da portaria 2117, onde até 40% da carga horária de um curso presencial pode ser oferecida na modalidade à distância, com os recursos da modalidade à distância, a flexibilização da composição das matrizes curriculares ficou muito grande. Mais do que isso, com o advento da resolução que trata sobre a extensão e os 10% da carga horária, eu tenho aí um outro tipo de significação da aprendizagem. O aluno deve ter na extensão um suporte principal de significado da sua aprendizagem. A extensão faz com que nós coloquemos os nossos alunos para fazer algo. E ela é presencial, mas não é em sala de aula. Vamos entender a diferença entre o enclausuramento de uma sala de aula quadrada, cansativa, com carteiras desconfortáveis, e a presencialidade por significação da aprendizagem. Presencialidade para laboratório, presencialidade para extensão, presencialidade para aulas práticas, presencialidade para teoria. Talvez possamos pensar maneiras muito mais ricas com imagens, sons, experiência de aprendizagem, que o processo fique muito mais dinâmico. Só porque eu tenho alguém falando comigo na minha frente não significa que eu estou aprendendo melhor. Pode muitas vezes significar um processo cansativo e desgastante da aprendizagem. Importante, a presencialidade também pressupõe a boa capacitação, preparação, treinamento dos seus profissionais, sejam professores, sejam tutores, sejam monitores. Especialize as funções para que você possa aí sim ter uma oferta diversificada de produtos, diversificada de modalidades, aproveitando o que de melhor cada uma dessas metodologias, cada uma dessas modalidades tem a nos oferecer. Inteligência, eficiência e principalmente inovação.
com a possibilidade de oferta de até 40% da carga horária de um curso com ato autorizativo na modalidade presencial, sendo trabalhada através da modalidade à distância, na verdade, o tal do híbrido, que tanto se falou, já existe. Eu hoje começo a refletir o seguinte: a diversidade de ato autorizativo presencial e à distância faz sentido de acordo com a vocação da instituição. Por quê? A proporção de presencialidade num curso à distância ou a proporção da modalidade EAD num curso presencial hoje equiparam os dois modelos quando eu penso em ato autorizativo. Portanto, hoje, pensar modalidade e formas de credenciamento é pensar a vocação da instituição. Do contrário, a educação à distância em cursos presenciais ou a presencialidade em cursos à distância, ela está equiparada. Faça as contas, veja a portaria normativa 23, veja a portaria 2117 e perceba todos os mecanismos que você pode trabalhar com as diferentes rubricas pedagógicas. Mais importante do que EAD no presencial e presencial no EAD é pensar as diferentes rubricas pedagógicas. Hoje, as instituições da modalidade presencial, ou seja, as instituições com atos autorizativos na modalidade presencial, têm a capacidade de operar com a modalidade à distância em grande medida. Como? De novo, inteligência, inovação, eficiência e principalmente tornando a experiência da aprendizagem um processo rico, dinâmico, que promove o engajamento e a sustentabilidade. Inteligência, acima de tudo, a pensar o equilíbrio entre as modalidades da sua oferta dentro da sua instituição. Vamos especializar as pessoas nas funções e nas suas atividades onde tenham a sua maior competência. Quem são os profissionais de ensino que acompanharão as atividades práticas? Tutores, monitores e professores. Quem são os profissionais de ensino que acompanharão as atividades à distância, via mediação da aprendizagem? Novamente, tutores, professores, equipes de coordenação, gestores, equipes de secretaria. Precisamos repensar a estrutura fugindo do velho feudo meu curso. Precisamos pensar as equipes de coordenação, as equipes de gestão, os professores, os núcleos docentes estruturantes, as equipes de tutoria. Volto a enfatizar para recuperarmos o processo de monitoria dentro das instituições. Especializando por atividades, por funções, por competências e não por grupo de cursos, nós vamos perceber que a instituição ela tem um grande volume de profissionais que podem sim atuar de maneira muito mais eficaz. Aproveite o melhor de cada um deles dentro daquilo que é a sua área de competência. Pesquise, descubra o que os seus professores são habilitados a ministrar. Descubra o que os seus tutores têm na sua trajetória profissional. Descubra quem são os seus alunos que podem sim atuar na sua instituição em monitoria dentro dos laboratórios, nos polos, nos ambientes profissionais. Você vai perceber que especializando funções, você vai trabalhar com um quadro de profissionais valorizados, felizes, atuando naquilo que se sentem melhor, atuando com melhor desenvoltura e desta forma transformando sim a sua instituição em uma instituição de sucesso, sustentável, com bons indicadores de desempenho. Valorize quem está na sua equipe. Se você passar eventualmente por um processo de redução de mão de obra e de pessoas, pode ser que isso aconteça, que quem fique percebendo que ficou naquilo que faz de melhor, onde terá maior desenvoltura e por isso será mais valorizado. Essa é a estratégia.
Vamos romper com os quadros de cursos, vamos pensar na instituição como um todo complexo, aonde você tem os profissionais atuando por área de competência. Eu já disse no vídeo que estamos conversando aqui sobre a necessidade da aprendizagem ser um processo dinâmico, vivo, intenso com os alunos. Pois bem, o principal critério preventivo de retenção é exatamente acompanhar aluno por aluno com instrumentos de gerenciamento, com ferramentas de acompanhamento e medição, como está o engajamento dos alunos com as suas diferentes unidades curriculares, com as suas disciplinas, interagindo com tutores, professores, dentro daquilo que é presencial, dentro daquilo que é oferecido pela modalidade à distância. Acompanhe os seus alunos, abandone a frieza do aluno da modalidade AD, onde ele interage só com uma ferramenta. Você não tem que medir quantas vezes ele fez login, você pode medir muito mais quantas vezes ele teve engajamento. Aprenda com o Google. O Google, o Face, eles têm ferramentas de monitoramento de engajamento. Não basta o sujeito ver alguma coisa. Não basta o sujeito fazer o login em uma determinada disciplina, em um determinado conteúdo, em uma determinada matéria ou na própria instituição. É necessário avaliar e medir se ele está envolvido com o processo. A partir da medição do engajamento, você é capaz sim de ter uma forma de monitorar aqueles alunos que precisam de algum suporte adicional. Lembre-se, nem sempre você perde o seu aluno por problemas financeiros ou por problema de emprego. Muitas vezes você perde o seu aluno pela sua incapacidade de motivá-lo e de engajá-lo e de familiarizá-lo com as ferramentas da sua instituição. Esse é um dos principais critérios. Pense em uma oferta de prestação de serviço 5 estrelas, de alta qualidade. A partir dessas 5 estrelas, dessas elevadas qualidades da oferta, é que você vai conseguir trazer o aluno para perto da sua instituição. Ademais, transforme ambientes profissionais e polo em locais de apoio aos seus alunos para gerar, captar vagas e motivar a sua empregabilidade. Sim, já dissemos em outros vídeos e continuaremos dizendo, a empregabilidade do aluno é sim um desafio para a instituição de ensino. Conduza o seu aluno no seu novo percurso profissional, não é? Mas isso agora é uma questão acessória. Principal, meça, acompanhe e motive, inspire o aluno para o engajamento dele no processo de aprendizagem. Uma instituição de ensino tem como que produto? Aprendizagem. Medir o resultado da oferta na modalidade à distância é medir a aprendizagem dos nossos alunos. Nós temos sim indicadores de captação? Sim. Precisamos medir se nós estamos sendo competentes. Veja o nosso outro vídeo sobre marketing estratégico e entenda algumas das sugestões que nós fazemos para o processo de captação. Mas nós temos que pensar a aprendizagem, se os nossos alunos estão efetivamente aprendendo. Depois disso, como está o processo de desenvolvimento da prestação de serviços da secretaria, da área financeira, como estão as minhas ferramentas de negociação com os nossos alunos, como está o relacionamento do polo com o aluno, como está o relacionamento do ambiente profissional. Faça essas perguntas e o tempo todo transforme o trabalho da equipe da CPA no trabalho de um grupo da qualidade. A CPA pode sim ser um instrumento muito eficaz para a instituição em termos de medição da qualidade do serviço prestado. Mediu a aprendizagem, mediu o desempenho do setor comercial, mediu o desempenho dos setores da área meio, tudo está caminhando muito bem? Falta o último e principal indicador de resultados.
Meça a empregabilidade que a sua instituição oferece para os seus alunos. Sabe por quê? A sua instituição vai ser lembrada não pelo diploma que ela deu, ela vai ser lembrada porque através dela o seu aluno encontrou sucesso profissional. Então, a nossa maior entrega depois da aprendizagem é encaminhar o aluno no seu percurso profissional e ter resultados de empregabilidade, de crescimento de renda, de colocação, de empreendedorismo, de desenvolvimento econômico, que façam com que ele sempre lembre onde ele estudou, onde tudo começou. Então, adote, ainda durante o curso, formas de orientar o aluno no processo de empreendedorismo. Oriente o seu aluno na captação de novas vagas para ele enquanto recolocação profissional. Meça os resultados do que você ensina, de como você se relaciona e como o aluno se desenvolve depois da sua instituição. Mostre que na sua cidade você é a instituição que mais emprega. Mostre que na sua cidade os alunos tiveram um crescimento percentual significativo da sua renda ainda durante o seu curso de graduação. Mostre para as empresas da sua cidade que os seus cursos são os melhores. Desta forma, você medirá os seus resultados não pelo que entra de aluno, não pelo que entra de receita, mas por aquilo que você de fato oferece para o seu público consumidor e para a sociedade em geral, para o seu nicho de mercado, pensado de forma qualitativa, de forma inteligente. Tá certo? Cerque bem o seu nicho, veja as necessidades do seu público, atenda bem aos seus anseios e meça o tempo todo se os anseios são os mesmos e se você está bem atendendo às necessidades do seu nicho de mercado. Desta forma, com esses indicadores muito diferentes daquilo que a gente está acostumado, não é? Você conseguirá sim transformar sua instituição numa instituição que será lembrada. Eficiência em EAD é pensar novas formas de relacionamento com o aluno, com a instituição, com o seu corpo de professores, de tutores e corpo técnico. É repensar a estrutura da oferta, porque concorrência, repetição, isso o mercado já tem muito. Seja diferente, seja inteligente, seja muito mais do que isso, eficiente.